Eu levei anos para entender que o verdadeiro poder não está em tentar controlar tudo, mas em aprender a soltar. A mente condicionada acredita que quanto mais planejamento, esforço e vigilância, maiores são as chances de alcançar o que se deseja. Mas existe um paradoxo profundo nesse caminho. O controle excessivo gera tensão, resistência e ansiedade. Três elementos que bloqueiam completamente o fluxo natural da vida. Por muito tempo, tentei manter todas as pontas amarradas, planejar cada passo e antecipar cada cenário. Só que, em vez de avançar, parecia que tudo travava. O que eu não percebia é que esse esforço constante nascia de um lugar de desconfiança. Eu queria tanto que desse certo, que não conseguia permitir que o processo se desenrolasse por si só. Foi apenas quando soltei, de verdade, que as coisas começaram a fluir. E soltar não é desistir. Soltar é um ato de profunda confiança na ordem invisível do universo. É reconhecer que há uma inteligência maior operando nos bastidores e que, às vezes, o que parece um atraso ou desvio é, na verdade, uma reorganização perfeita do caminho. Enquanto eu me colocava como controlador, estava vibrando na ansiedade de quem teme o caos. Mas quando soltei, entrei no estado de presença onde o universo pôde finalmente agir. E foi aí que entendi. As coisas não fluem apesar de você soltar, elas fluem porque você solta. A vida não responde ao esforço forçado, mas à entrega consciente. O mais curioso é que, ao soltar, você ativa algo muito mais poderoso do que controle: a receptividade. Esse estado é onde as sincronicidades acontecem, onde o inesperado se manifesta, onde portas se abrem sem que você precise arrombar nenhuma. E não é mágica, é coerência vibracional. O universo não se move sob pressão, ele se move com o fluxo. Aprender isso foi uma das maiores libertações da minha vida. Durante muito tempo, eu acreditei que o segredo da manifestação estava em pedir com mais força, em repetir incansavelmente meus desejos ao universo, como se insistir tornasse meu pedido mais legítimo ou mais ouvido. Mas algo me incomodava profundamente. Por mais que eu pedisse, visualizasse, meditasse, jejuasse ou ritualizasse, muitas vezes nada acontecia. E foi nessa frustração que comecei a perceber a diferença entre pedir e decretar, e essa distinção mudou tudo. Quando pedimos, ainda estamos nos posicionando como alguém que não tem, alguém separado do que deseja, alguém em escassez. Pedir é, por natureza, uma confissão vibracional de falta. É como dizer ao universo: eu não tenho isso ainda. Me dá, por favor. E o universo, que responde não às palavras, mas à vibração por trás delas, capta exatamente isso: escassez. Por isso, muitos pedidos, mesmo os mais bonitos, não produzem mudança real, porque a vibração que o sustenta é carente, insegura, duvidosa. Decretar, por outro lado, nasce de outro lugar. Não é súplica, é certeza. Decretar é reconhecer uma verdade que já existe em um plano mais elevado e trazê-la para o agora com autoridade vibracional. Quando eu digo com presença, eu sou abundância. Eu não estou tentando convencer ninguém, nem o universo, nem a mim mesmo. Eu estou apenas acessando uma realidade que já é. E é exatamente aí que mora o poder. Essa mudança de postura interna cria uma vibração completamente diferente. O decreto não súplica, ele emana. Ele não duvida, ele afirma. Ele não espera, ele reconhece. Ao decretar, eu não estou tentando manipular a realidade. Estou apenas assumindo meu lugar como co-criador consciente dela. É por isso que o decreto verdadeiro não exige esforço, mas sim congruência. E é também por isso que ele funciona. A maior armadilha do pedir é que, mesmo com as melhores intenções, ele mantém você conectado à ideia de que ainda está longe daquilo que deseja. Já o decreto, quando nasce de um estado de ser alinhado, dissolve essa separação. E a manifestação se torna inevitável, porque você já é aquilo que afirma. Foi numa das minhas experiências mais profundas em estado meditativo que algo essencial se revelou.
A palavra não é apenas uma ferramenta de comunicação, ela é uma tecnologia energética, uma ponte viva entre o invisível e o visível. Eu me dei conta de que o verbo não apenas expressa o que sentimos, ele literalmente molda a realidade à nossa volta. Cada palavra que sai da nossa boca carrega uma assinatura vibracional, uma frequência específica que interage diretamente com o campo quântico. Não foi à toa que civilizações antigas reverenciavam o som, os mantras, os nomes sagrados. Elas compreendiam algo que hoje começamos a redescobrir. A palavra é uma força criadora. Quando pronunciada com clareza, intenção e presença, ela se transforma em código ativo, capaz de reorganizar a matéria e influenciar a experiência. Nesse mesmo estado, me veio uma frase simples, mas carregada de poder. Eu sou livre. E ao afirmá-la, não foi só um alívio mental ou um estímulo emocional. Foi como se o próprio campo em torno de mim respondesse. Bloqueios começaram a se dissolver. Padrões antigos perderam a força. Parecia mágica, mas era ciência vibracional em ação. O campo não reage apenas ao que pensamos ou sentimos, mas ao que expressamos com coerência absoluta. E é por isso que a palavra tem que ser usada com reverência. Porque quando o verbo nasce do coração, ele é uma flecha certeira. Mas se nasce da mente desconectada, é apenas ruído. A fala consciente é um comando. Não qualquer comando, mas um acesso direto ao núcleo da consciência, como se estivéssemos digitando um código sagrado em um sistema invisível que está o tempo todo ouvindo e respondendo. Desde esse entendimento, passei a escolher cada frase com precisão quase ritual, porque percebi que toda palavra lançada no campo tem o potencial de criar, destruir ou transformar. Não se trata mais de falar por falar, mas de compreender que o verbo é uma força viva e, quando alinhado com intenção e emoção elevada, torna-se uma ferramenta de manifestação direta. A palavra, enfim, é a arquitetura viva da realidade. Existe um ponto onde tudo se encontra, um lugar interno onde pensamento, sentimento e palavra deixam de andar em direções opostas, se começam a dançar em perfeita sincronia. Esse ponto é a coerência vibracional, e ele é a base invisível de toda manifestação verdadeira. Levei tempo para perceber que não bastava pensar positivo se meu coração vibrava medo, que não adiantava declarar frases poderosas se, por dentro, eu ainda carregava dúvida, ressentimento ou desconfiança. O universo não responde ao que eu falo da boca para fora, ele responde ao que vibra dentro de mim com autenticidade. A coerência vibracional acontece quando o que eu penso, o que eu sinto e o que eu digo estão alinhados como um só movimento, como uma flecha sendo disparada com direção clara. É nesse estado que o decreto ganha poder. Quando há desalinhamento, quando a mente diz eu sou abundância, mas o coração vibra escassez e o corpo sente medo, a energia se dispersa. O decreto vira apenas um som vazio que o campo ignora, porque o campo não lê palavras, lê frequências. Foi só quando comecei a cultivar essa coerência que as mudanças se tornaram consistentes. Não era mais sobre quantas vezes eu dizia algo, mas de onde eu dizia. Era sobre a densidade energética da frase, a qualidade emocional que a sustentava, a intenção real por trás de cada palavra. E quanto mais eu alinhava meu estado interno com aquilo que declarava, mais o mundo externo começava a refletir isso com fluidez. Essa é a verdadeira alquimia da manifestação, a união do pensar com o sentir e o expressar. Quando esses três pilares vibram na mesma frequência, a realidade não tem escolha a não ser se reorganizar, porque a coerência cria um campo magnético tão forte, tão íntegro, que a vida responde com precisão. Passei a usar isso como uma bússola. Antes de qualquer decreto, eu observava. Minha mente acredita nisso, meu coração sustenta essa verdade, meu corpo vibra nessa frequência. Se a resposta era sim, eu seguia. Se não, voltava ao silêncio, à respiração, à reconexão. Porque não existe verbo criador sem coerência. E essa coerência, quando alcançada, se torna irresistível para o campo quântico.
Houve um momento muito marcante na minha jornada em que compreendi, com uma clareza quase brutal, a diferença entre pedir e decretar. E foi justamente essa compreensão que reorganizou completamente minha realidade interior. Como reflexo inevitável, também a realidade exterior. Até então, mesmo depois de estudar, praticar, fazer cursos e participar de retiros, eu ainda pedia. Pedia com palavras bonitas, com emoção, com esperança. Mas pedir, percebi, era manter viva a vibração de que algo estava faltando. O ato de pedir, por mais sincero que seja, parte do pressuposto de que você ainda não tem. E essa sensação de separação é exatamente o que o campo responde. Toda vez que eu dizia por favor, que eu me cure, por favor, que venha abundância, o universo entendia. Ele está vibrando na ausência, na dúvida, na espera. E o campo não entrega o que você quer, ele reflete o que você é vibracionalmente. Foi quando a ficha caiu. Enquanto eu pedia, eu confirmava, energeticamente, a distância entre mim e o que eu desejava. Decretar, por outro lado, é um movimento completamente diferente. É assumir a forma, a frequência e a identidade do que se quer manifestar. Quando eu comecei a dizer, com plena presença, eu sou saúde e manifestação. Eu sou a própria abundância fluindo agora. Algo começou a mudar. E não era uma mudança externa imediata, mas uma mudança interna profunda, um deslocamento de consciência. Eu deixei de agir como quem súplica e comecei a vibrar como quem sabe. Esse saber não era mental, era vibracional. Era uma fé diferente, não cega, não forçada, mas uma fé que brotava do corpo, da emoção, da alma. Eu já não repetia frases tentando acreditar nelas. Eu sentia que elas já eram reais. Não era sobre esperar algo acontecer no futuro, mas sobre reconhecer que aquilo já existia em outra camada da realidade e que decreto era o portal que me colocava nessa nova identidade. Decretar, entendi, não é convencer o universo, é me lembrar de quem eu sou. É parar de afirmar que um dia talvez e começar a viver como se já fosse. E essa presença, essa convicção silenciosa, é a frequência que o universo reconhece. O campo responde à certeza. E quando eu entrei nessa vibração, o tempo deixou de importar, os meios deixaram de ser problema, e tudo começou a se mover com fluidez e precisão. Porque o universo não entrega quando você pede com força. Ele entrega quando você decreta com verdade. Um dos momentos mais transformadores da minha jornada foi quando compreendi, de verdade, que o verbo tem poder criador apenas quando é sustentado por congruência interna. Não se trata de repetir frases bonitas, desesperando que algo mude. Não é sobre decorar mantras ou colecionar afirmações. O que transforma, o que realmente movimenta o campo quântico, é quando o que eu penso, sinto e digo estão dançando em perfeita harmonia. Sem isso, o decreto é só uma tentativa, e o campo percebe essa tentativa como hesitação. Nos dias em que tudo parecia desabar, em que minhas emoções estavam confusas e as circunstâncias pareciam me esmagar, eu testei isso. Lembro com nitidez de uma manhã em que tudo ao meu redor parecia instável. A mente dizia que ia dar errado, o coração estava apertado. Mas, ainda assim, eu escolhi declarar, eu escolho confiar. E algo mudou, não lá fora, aqui dentro. Uma paz silenciosa tomou conta do meu corpo. Não era mágica, era frequência. Era como se eu tivesse lembrado a minha biologia que ainda havia ordem mesmo no meio do caos. A diferença entre repetir uma frase e decretar com consciência é exatamente essa. A primeira é mental, a segunda é vibracional. Repetir é tentar, decretar é ser. Quando eu digo eu sou paz com presença, essa paz começa a se infiltrar nos meus pensamentos, na minha respiração, nas minhas atitudes. Não porque as palavras têm um poder mágico por si só, mas porque elas se tornam canal de uma verdade que já pulsa dentro de mim. E essa verdade, quando expressa com alinhamento, molda a realidade. É por isso que não adianta decretar sem limpar o terreno. Se dentro de mim ainda existe conflito,
resistência, dúvida ou pressa, o decreto não floresce. Ele se perde no ruído da mente desconectada. Eu precisei aprender a calar essa mente antes de declarar, a silenciar o medo, a respirar fundo, a entrar no meu centro. Só então o decreto nascia com força, como um selo, uma assinatura energética que o universo reconhece. Porque o campo não reage a palavras soltas, ele responde à vibração que sustenta a palavra. E quando essa vibração é limpa, alinhada e coerente, a manifestação é inevitável. Durante muito tempo, eu acreditava que precisava acreditar com todas as forças para que algo se manifestasse. Mas havia dias em que, por mais que eu me esforçasse, simplesmente não conseguia acreditar. Eu dizia para mim mesmo, vai dar certo, mas por dentro uma voz sussurrava, e se não der? Esse conflito interno me deixava exausto e me fazia sentir ainda mais distante do que eu queria cocriar. Até que, em um dos retiros que conduzi, alguém me disse algo que mudou minha percepção completamente. Joe, eu não consigo acreditar que vou me curar. E, quase sem pensar, eu respondi, você não precisa acreditar, só precisa sentir como seria se já estivesse curado. Aquele momento foi como um portal. Nos olhos daquela pessoa, uma memória espiritual despertou. E eu percebi, a fé que realmente move montanhas não é aquela forçada pela mente. Não é repetir afirmações com os dentes trincados tentando calar o medo. A verdadeira fé é vibracional. É um saber silencioso, que não grita, mas sustenta. É algo que pulsa em um nível mais profundo do ser. Quando eu comecei a acessar essa frequência, tudo mudou. Fé vibracional não é uma crença cega imposta por alguém ou aprendida num livro. É uma lembrança interior. Uma certeza que não precisa ser explicada nem justificada, porque simplesmente é. E o mais poderoso, ela não exige provas. Ela existe antes das evidências. É como estar no escuro. Ainda assim, saber que o sol vai nascer, não porque você viu, mas porque sente. Foi essa fé que começou a dar autoridade às minhas palavras. Quando eu falava a partir desse lugar, minha voz carregava um peso diferente. Não era um discurso, era uma extensão do espírito. Era como se a minha própria presença dissesse, isso já é. E o campo respondia. Sincronicidades aconteciam. Portas se abriam. Não porque eu me esforçava para acreditar, mas porque eu vibrava aquilo como verdade. Eu precisei soltar a necessidade de convencer a mim mesmo. Precisei parar de lutar com a dúvida. E, no lugar da luta, nasceu o silêncio. Um silêncio fértil, cheio de presença. E foi nesse silêncio que essa fé vibracional começou a florescer. Sem esforço, sem tensão, sem pressa. Apenas era. E quando ela se tornou parte de quem eu sou, os decretos que antes pareciam exercícios passaram a ser afirmações naturais da minha própria essência. Não havia mais esforço. Havia verdade. Durante muito tempo, eu acreditava que precisava acreditar com todas as forças para que algo se manifestasse. Mas havia dias em que, por mais que eu me esforçasse, simplesmente não conseguia acreditar. Eu dizia para mim mesmo, vai dar certo, mas por dentro uma voz sussurrava, e se não der? Esse conflito interno me deixava exausto e me fazia sentir ainda mais distante do que eu queria cocriar. Até que, em um dos retiros que conduzi, alguém me disse algo que mudou minha percepção completamente. Joe, eu não consigo acreditar que vou me curar. E, quase sem pensar, eu respondi, você não precisa acreditar, só precisa sentir como seria se já estivesse curado. Aquele momento foi como um portal. Nos olhos daquela pessoa, uma memória espiritual despertou. E eu percebi, a fé que realmente move montanhas não é aquela forçada pela mente. Não é repetir afirmações com os dentes trincados tentando calar o medo. A verdadeira fé é vibracional. É um saber silencioso, que não grita, mas sustenta. É algo que pulsa em um nível mais profundo do ser. Quando eu comecei a acessar essa frequência,
tudo mudou. Fé vibracional não é uma crença cega imposta por alguém ou aprendida num livro. É uma lembrança interior. Uma certeza que não precisa ser explicada nem justificada, porque simplesmente é. E o mais poderoso, ela não exige provas. Ela existe antes das evidências. É como estar no escuro. Ainda assim, saber que o sol vai nascer, não porque você viu, mas porque sente. Foi essa fé que começou a dar autoridade às minhas palavras. Quando eu falava a partir desse lugar, minha voz carregava um peso diferente. Não era um discurso, era uma extensão do espírito. Era como se a minha própria presença dissesse: isso já é. E o campo respondia. Sincronicidades aconteciam. Portas se abriam. Não porque eu me esforçava para acreditar, mas porque eu vibrava aquilo como verdade. Eu precisei soltar a necessidade de convencer a mim mesmo. Precisei parar de lutar com a dúvida. E, no lugar da luta, nasceu o silêncio. Um silêncio fértil, cheio de presença. E foi nesse silêncio que essa fé vibracional começou a florescer. Sem esforço, sem tensão, sem pressa. Apenas era. E quando ela se tornou parte de quem eu sou, os decretos que antes pareciam exercícios passaram a ser afirmações naturais à minha própria essência. Não havia mais esforço. Havia verdade. Quando comecei a mergulhar fundo no poder das palavras e das declarações, percebi que muitas vezes nos perdemos no como falar, no que falar, mas esquecemos de uma coisa fundamental: o nosso estado interno. Não adianta nada sair por aí repetindo frases de efeito se a energia por trás delas estiver desconectada da verdade que queremos manifestar. O universo não responde a palavras vazias. Ele responde à vibração que carregamos quando as pronunciamos. Eu aprendi, na prática, que a eficácia de um decreto não está na complexidade das frases, mas na intensidade do sentimento que o acompanha. Por isso, o foco deveria ser sempre cultivar esse estado interno de convicção, de entrega, de confiança. Sem isso, o decreto vira apenas uma mantra mecânico que sai da boca, mas não toca a alma. E aí, o resultado também não aparece. O segredo está em alinhar o verbo com o coração, em ser fiel ao que sentimos, sem forçar ou manipular. Quando essa conexão existe, o decreto se torna um canal de poder que expande nossa consciência e abre caminhos. É um convite para que o universo conspire a nosso favor, porque nós, de fato, já estamos em sintonia com aquilo que desejamos. Por isso, minha recomendação sempre foi: antes de declarar, pare e sinta. Entre em contato com a essência do que está dizendo. Imagine, com detalhes, como seria a vida se essa verdade já estivesse presente. Respire fundo, deixe a emoção fluir. Só depois fale. Esse processo é que cria a magia. Descobri que o ato de decretar vai muito além das palavras. Ele é um verdadeiro alinhamento vibracional entre mente, emoção e espírito. Essa coerência interna é a chave que transforma um simples enunciado em uma poderosa ferramenta de manifestação. Quando que pensamos, sentimos e falamos estar em sintonia, criamos uma frequência magnética que o campo quântico não pode ignorar. É essa congruência que permite que nossos desejos se materializem de forma natural e fluida, sem resistência. Se faltar essa união, o decreto perde força, tornando-se apenas uma repetição vazia que não gera efeito real. Portanto, não basta falar, é preciso ser. Não basta pedir, é preciso assumir com convicção aquilo que já é. Esse estado de ser é a verdadeira alquimia por trás da manifestação. Foi só quando compreendi a diferença entre pedir e decretar que tudo se reorganizou numa escala completamente nova. Percebi que enquanto eu pedia, ainda estava preso à dúvida, à sensação de falta, ao estado de separação. Pedir é um ato que confirma que algo ainda não está presente, que a escassez domina. Já decretar é assumir a própria natureza divina, reconhecer a realidade daquilo que se quer manifestar como se já existisse. Esse salto de consciência transforma a energia, muda a vibração, e com isso o campo quântico começa a responder de forma coerente e imediata.
Deixar de pedir para começar a decretar foi o ponto de virada, porque decretar é um movimento de certeza, não de esperança. É uma afirmação que não busca convencer ninguém, apenas reconhece uma verdade interior. Antes, eu passava muito tempo pedindo cura, abundância, sinais, mas com o tempo percebi que cada vez que eu pedia, na verdade, estava confirmando para mim mesmo que ainda não tinha aquilo que desejava. Esse ato de pedir surgia de um estado interno de separação e escassez, como se eu estivesse distante da fonte criadora. Tudo que afirmamos com emoção intensa se manifesta no campo quântico, e assim, ao pedir, eu acabava criando exatamente o que queria evitar. A verdadeira mudança só veio quando parei de suplicar e comecei a decretar, porque decretar é uma escolha feita a partir da certeza e não da dúvida. Não era mais um por favor, que eu seja saudável, mas sim um eu sou saúde manifestação, um deslocamento completo da consciência para uma nova identidade. Decretar não exige esforço mental, exige lembrança, a lembrança de quem eu sou, do que vibro, da minha verdade interna. Quando essa lembrança se torna presença, o decreto deixa de ser superstição e vira ciência, uma ciência vibracional esquecida que começa a ser resgatada. Descobri que existe uma lógica por trás do invisível, uma ordem, uma linguagem, e que o verbo é o comando, enquanto o campo quântico é a substância que obedece. Manifestação acontece quando se entende a fórmula, intenção, coerência e vibração. Essa ciência não está nos livros escolares, mas está viva nas tradições ancestrais, nos tempos antigos e nos ensinamentos esotéricos. Essa compreensão transformou a minha relação com o poder da palavra e me mostrou que o verdadeiro decreto nasce da consciência elevada, alinhada com a ordem cósmica, e quando feito com presença, gera uma manifestação rápida, fluida e inevitável.